aí, seus autodidata, como vocês podem ver pela sombra do fundo, eu não tenho uma luz muito profissional, mas o vídeo de hoje a gente vai falar sobre um negócio que, se você fizer isso antes de estudar, você pode ter certeza que seu estudo vai ser 1000 vezes mais eficiente do que se você pegasse seu livro e começasse a estudar do nada. E se você não deu like nesse vídeo ainda, tá na hora de você dar, então desce o dedo no like, se inscreve nesse negócio que você ainda não inscreveu e vamos pras dicas. Beleza então, meus queridos, hoje a gente vai falar sobre a estrutura do conteúdo. Por quê? Quando você vai começar a estudar um tema sozinho, sem a ajuda de ninguém, e você chega do nada, cruzão, sem saber do que se trata aquilo, você nunca ouviu falar, aí você resolve que você vai estudar aquele negócio. Com certeza, eu te garanto, assim, certeza de que vai dar ruim, de que você vai ler o negócio e não vai entender nada. Por quê? Porque você não tem ideia do que esperar daquilo. É tipo assistir um filme sem trailer. Eu não sei vocês, mas eu odeio assistir filme sem antes ter visto o trailer, porque daí eu chego no negócio, pelos próximos 10, 15 minutos do filme eu não tenho ideia do que tá acontecendo. E vamos combinar que entender um filme é bem mais fácil que entender matemática. Então você fazer esse trailer dos estudos antes de começar a estudar vai te ajudar a ter um direcionamento e olhar com um olhar diferente para aquele conteúdo. Então o que você vai fazer? A gente vai dividir isso em 4 passos que você vai fazer antes de começar a estudar, tipo uma preparação mesmo. Então a gente vai dividir essa estrutura do conteúdo em 3 passos, que vai funcionar como uma preparação para os seus estudos. Tudo isso para que você consiga se familiarizar com aquele tema, com aquele conteúdo, e a hora que você for estudar ele, você já saiba do que se trata e saiba o que você está pesquisando ali no texto ou na aula que você está vendo. Então o primeiro passo é uma pesquisa inicial. Sim, você vai jogar no Google e descobrir o que você vai saber sobre aquele tema. E de preferência, tenta buscar uma ou 2 fontes diferentes. E de preferência tenta buscar uma ou 2 fontes diferentes, entendeu? Porque se você viu o mesmo exemplo num texto e numa videoaula, e aí você vai estudar o seu conteúdo e você vê de novo, você já sabe que aquilo é extremamente importante, porque ele apareceu em todos os lugares onde você pesquisou. Então assim você consegue ter mais um parâmetro do que é mais importante e o que é menos importante. Então nessa primeira familiarização, nessa pesquisa inicial, joga no Google. Vamos pegar aqui o exemplo Era Vargas. Inclusive, vou pegar meu celular. Vou jogar aqui no Google com vocês. Era Vargas. Vamos ver o que a gente descobre. Bom, logo de cara, o Google mostrou aqui: resumos, características, mapa mental e exercício. Tá, aí o primeiro link aqui, só história. Tá. Então aqui a gente já abriu logo de cara sem ter ideia de que era Vargas. A gente já sabe que era do Getúlio Vargas, porque ele falou ali, já falou o tempo que isso aconteceu e falou também que isso foi importante, foi marcante, porque ele teve várias mudanças sociais e econômicas. Beleza, você não precisa saber, você vai olhar todo o resto. Eu não vou explicar pra você não, que você vai lá e pesquisa o que você quiser saber. Mas a questão que eu quero destacar com vocês é, se você tá estudando um tema na escola, por exemplo, significa que ele é importante pra alguma coisa. Você tá estudando ele por algum motivo. Se ele não fosse marcante, você não ia estar estudando, ninguém ia ver na escola. Não tô falando que você vai usar isso na sua vida, mas ele é importante por algum motivo. Então a primeira coisa, você vai descobrir por que aquele negócio é importante, ou seja, no que ele é usado. Então, por exemplo, Era Vargas, a gente viu que é estudado porque as mudanças que Vargas fez foram muito importantes para mudança na economia e social no Brasil, exemplo. Então você vai dar uma olhada ali e falar, ah tá, então você já vai ver alguns pontos que são importantes. Ah, o que ele mudou? Ah, lei trabalhista. Então você vê que alguns pontos que ele fez foram importantes. Então beleza, você deu uma olhada no texto, deu uma lida, não é pra você anotar nada, não é pra você aprender nada, é só pra você dar uma conhecida no tema. E beleza, você olhou ali, aí você joga no YouTube e vê uma videoaula curtinha que explica mais ou menos o que foi também. Então, na hora que você chega pra estudar, meio que você já sabe o conteúdo. Então, você vai olhar pro seu livro com uma cara diferente. E aí, essa segunda dica se aplica a leituras. Então, se você for estudar por uma videoaula, não se aplica. Daí você presta atenção no que o professor for falar. Mas se você for estudar por algum livro ou apostila, essa é a dica. Você vai abrir lá o seu livro e vai anotar, e você vai fazer uma primeira olhada no texto. Então, vamos supor que é o capítulo do livro sobre Era Vargas. Então, você vai ver que ele vai ter um título, ele vai ter um subtítulo, ele vai ter tabelas, por exemplo. Talvez ele tenha... não vai ajudar, né? Não vai ajudar porque aluno não tá colaborando. Então vai ser sem imagens. Mas tá, você vai abrir sua apostila, você vai ver que vai ter imagens. Embaixo da imagem vai ter uma descrição. Provavelmente essa imagem é importante por algum motivo, senão o autor não ia colocar lá, tipo, sem motivo nenhum. Então provavelmente vai ser alguma imagem interessante ou importante
importante, algum marco, enfim. As tabelas. O autor não gastou mais tinta à toa. Então, se tem alguma coisa em negrito, essa coisa tem alguma importância, alguma relevância maior do que o texto. Então, dê atenção para as coisas que o seu livro deu atenção também. Então, se o teu livro deu atenção, pôs uma coisa em uma tabela, meu irmão, aquela tabela vai ser importante por algum motivo. Nem que seja para ajudar você a entender o resto. Então, dê atenção. Nesse primeiro momento, você não vai ler o texto. Você vai só, por exemplo, viu uma palavra em negrito, você vai olhar aquela palavra, talvez ler a frase onde ela está inserida. E desse jeito vai. Só passando o olho mesmo, dando aquela folheada no conteúdo e vendo o que está destacado. Se tiver introdução, resumo ou conclusão no seu livro ou no seu texto, leia antes de começar a ler o texto, porque isso vai te ajudar a ter uma visão mais geral e tipo, ler a conclusão vai te ajudar a entender onde que ele quer chegar com aquilo, que às vezes ele dá 1001 voltas desnecessárias e você lê a conclusão e você fala, putz, era isso o tempo todo, então você talvez teria entendido mais rápido. E aprenda com quem já falhou muito tentando chegar na conclusão do negócio, era que lê a conclusão e fala, nossa, era só isso que você queria falar, meu filho, por que você não falou? Mas enfim, e aí a gente vai para nosso terceiro passo. Você já se familiarizou com o tema, você já sabe mais ou menos o que tem ali de bom, de ruim, de importante ou de não importante. Você já viu que teve coisa que repetiu no texto, já teve coisa que repetiu na aula, então você já sabe mais ou menos onde você tá pisando, entendeu? Já não é mais Marte, já é ali uma terra conhecida. Então, o que você vai fazer agora? Agora você vai definir o que você quer saber. Então, por exemplo, dentro de Era Vargas você já sabe que essa era foi importante porque teve marcos socioeconômicos importantes. Então, uma das perguntas que você vai ter que saber quando você terminar de estudar é quais são esses marcos socioeconômicos que foram importantes. Então, independente de qual for o seu conteúdo, nessa hora das perguntas você vai ter que saber o que acontece naquele negócio, por que aquilo aconteceu, como acontece, quais são as principais características, os principais marcos. Esses são alguns exemplos de pergunta. Dependendo do conteúdo, vai variar. Mas, por exemplo, se você estiver estudando a guerra, quais foram os principais países que estiveram na guerra, quais as principais consequências, e por aí vai. Independente da matéria que você estiver estudando. Se você estiver estudando matemática, qual é o tipo de gráfico que aquela equação forma, e whatever. Então, agora é o momento de você saber o que você tá olhando, entendeu? Porque que adianta você olhar pra um negócio se você não sabe o que é importante? Porque quando tudo é importante, nada é importante. Então, se você não consegue fazer um resumo daquilo, tirar as informações mais importantes, significa que você não sabe nada daquele negócio. Porque se tudo é importante, nada é importante, então não precisa estudar. Então, você saber o que você está pesquisando, ou seja, você já dá um olhar de importância maior. E agora é hora de você começar a estudar. Depois de ter feito tudo isso, agora você vai embora no seu texto, na sua apostila, nos seus exercícios, na sua videoaula, enfim. Então esse momento é o momento onde você realmente vai pegar o texto e entender realmente, passo a passo, de qual foi a linha de raciocínio que aquele negócio seguiu, como que aconteceu. E aí você vai anotando, fazendo suas anotações, fazendo sua leitura ativa, rabiscando do jeito que você quiser, do jeito que for melhor pra você estudar. E sempre buscando responder a essas perguntas. Não necessariamente responder, tipo, escrever a pergunta e responder, mas tentar encontrar respostas pra elas. Mas tentar, de fato, encontrar a resposta para aquilo que você achou que era importante no começo do capítulo. E aí entra uma questão muito importante do porquê que você precisa fazer a pesquisa inicial. Quando você faz essa primeira pesquisa, você nota que alguns termos vão se repetir, que alguns termos vão ser usados a mesma palavra em textos diferentes, em contextos diferentes, às vezes até em o mesmo exemplo. Isso porque aquilo lá normalmente é comum de todos, ou seja, é alguma coisa importante. Se todo mundo usou a mesma palavra, usou o mesmo contexto, falou da mesma coisa, talvez aquilo seja mais importante, mais relevante. Enquanto um texto vai falar daquela coisa que todo mundo falou e mais um monte de outras coisas, e o outro texto vai falar daquela coisa que todo mundo falou e mais um monte de outras coisas. E aí quando você for estudar, você vai ver que algumas coisas já se repetiram. Então a sua atenção ela vai ser seletiva. Você vai prestar mais atenção, involuntariamente você vai acabar prestando mais atenção nos termos que você já viu em um outro momento. Então você já viu aquilo, falou, opa, já conheço isso daqui. Você consegue dar uma atenção maior para aquilo. E isso te ajuda a conseguir separar o joio do trigo. O que é informação essencial e o que é informação complementar. E isso é muito importante para você conseguir montar os seus resumos, seus mapas mentais, suas linhas de raciocínio, enfim. E todos esses outros temas vai ficar para um outro vídeo, né? Senão a gente fica eternamente aqui falando. Enfim, você já tinha feito alguma vez a estrutura do conteúdo? Se você testar isso, coloca em prática e comenta aqui embaixo se deu certo para você, se ajudou nos seus estudos. E eu fico esperando a sua resposta. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá o seu joinha
E eu te vejo no próximo vídeo. Se inscreve nesse canal maravilhoso. E beijo, tchau!